Algo em você está sabotando sua própria energia. E o mais estranho é que quase ninguém percebe isso acontecendo. Você pede mudança, pede sinais, pede respostas ao universo. Mas existe um detalhe silencioso acontecendo dentro de você agora. Um erro espiritual extremamente comum. Um erro que não parece erro. Pelo contrário, ele costuma parecer exatamente o caminho certo. E é por isso que ele passa despercebido. A maioria das pessoas acredita que evolução espiritual começa quando você tenta controlar seus pensamentos, manter vibrações positivas, repetir afirmações, imaginar a vida que deseja. Mas deixe uma pergunta ecoar por um instante. E se a sua consciência estiver criando exatamente o contrário daquilo que você acredita estar manifestando? Parece contraditório, mas observe com honestidade. Muitas vezes o que a mente diz não é o que a consciência realmente reconhece como verdade. Por fora existe intenção, por dentro existe um campo silencioso de percepção, que revela o que você realmente acredita sobre si mesmo. E esse campo não pode ser enganado. Você pode repetir frases positivas, pode tentar manter esperança, pode até convencer a mente por alguns minutos, mas a energia mais profunda da sua consciência continua emitindo um sinal muito mais antigo. Um sinal construído pelas formas como você se enxerga, pelas ideias silenciosas que sustentam sua identidade. É aqui que o erro espiritual começa, porque muita gente tenta mudar a realidade sem perceber que continua se identificando com a mesma versão interna. Quer prosperidade, mas ainda se reconhece limitado. Quer paz, mas ainda se percebe em conflito. Quer expansão, mas mantém a sensação invisível de que algo sempre falta. E o universo responde a essa identificação, não apenas aos pensamentos passageiros. Se você começou a perceber esse tipo de coisa enquanto escuta essas palavras, talvez exista uma razão para estar aqui agora. Algumas mensagens simplesmente aparecem quando a consciência começa a ficar pronta para enxergar além das superfícies. E aqui neste espaço, continuamos explorando exatamente esse tipo de percepção. Não para convencer a mente, mas para revelar o que sempre esteve operando silenciosamente dentro de você. Porque despertar espiritual não acontece quando você força mudanças externas. Ele começa quando você percebe o lugar interno de onde sua experiência está sendo criada. Esse lugar é sutil, mas absolutamente decisivo. Quando você começa a enxergar isso, algo dentro reorganiza a forma como você se observa. E essa mudança de percepção abre uma nova possibilidade de alinhamento. Uma possibilidade que não nasce da tentativa, mas do reconhecimento consciente de quem você realmente está sendo. Quando essa percepção começa a amadurecer, algo curioso acontece. Você para de tentar manipular a realidade e começa a observar o ponto interno de onde sua própria experiência está sendo emitida. Esse ponto não está nas palavras que você diz, nem nos pensamentos que tenta repetir. Ele está na identidade silenciosa que sustenta a forma como você se percebe existindo. E quase ninguém olha para esse lugar, porque ele exige um tipo raro de honestidade interior. Uma honestidade que revela algo desconfortável, mas profundamente libertador. A realidade não responde ao esforço da mente, ela responde à coerência da consciência. Enquanto existir uma diferença entre o que você afirma e aquilo que você realmente reconhece sobre si mesmo, a energia permanece dividida. E quando a energia está dividida, os resultados também ficam confusos. Por isso, tantas pessoas sentem que estão fazendo tudo certo, e mesmo assim, algo parece travado. Não é falta de desejo, não é falta de intenção,
é falta de alinhamento interno. A consciência ainda está identificada com uma versão antiga, uma identidade construída por percepções repetidas ao longo do tempo, percepções que muitas vezes nem são questionadas. Elas apenas continuam operando, silenciosamente. Mas quando você começa a perceber esse erro, algo importante acontece. O campo da consciência começa a se reorganizar, não porque você tentou mudar algo à força, mas porque aquilo que antes estava invisível agora foi visto, e quando algo é visto com clareza verdadeira, ele perde poder. Sem luta, sem esforço, apenas percepção. Esse é o momento em que a espiritualidade deixa de ser uma tentativa de melhorar a vida e passa a ser um processo de reconhecer quem está criando essa experiência. Quanto mais clara essa percepção se torna, menos você tenta controlar o mundo externo e mais começa a alinhar o estado interno que sustenta a sua realidade. Esse alinhamento gera uma mudança silenciosa. As decisões mudam. A forma de se perceber muda, a energia que você emite muda e, naturalmente, a vida começa a responder de forma diferente, não como mágica, mas como consequência. Porque quando a consciência abandona o erro invisível, ela deixa de sustentar a versão limitada de si mesma. E nesse instante silencioso, uma nova forma de viver começa a se revelar dentro de você agora.